eu sou Márcio Coelho e eu fui pastor auxiliar na igreja de Campinas de 1990 a 1997. E quando eu cheguei em 1990, foram atribuídas a mim duas congregações, a congregação do Jardim Garcia e o ponto de pregação do bairro do Matão. A congregação do Jardim Garcia tinha apenas 1 ano de idade como congregação. E foi uma experiência fantástica para mim de plantação de igreja, algo que eu nunca tinha experimentado antes. E a história daquela época é muito interessante, porque a congregação nasceu fruto de um grupo de oração que funcionava às quintas-feiras à tarde na casa do diácono José Carlos de Almeida e dona Gema Luz Nunes de Almeida. Eles chegaram a reunir mais de 50 senhoras às quintas-feiras à tarde, e então o conselho da igreja resolveu abrir uma congregação e comprar uma casa naquele bairro de casas populares. E quando eu cheguei, como eu disse, a congregação tinha apenas 1 ano de idade, eu fui o primeiro pastor. E eu cheguei, eu me lembro muito bem, havia 20 adultos e 2 crianças. E era algo para mim diferente do modelo de congregação ou de ponto de pregação que eu conhecia. E a experiência foi fantástica porque nós entendemos que os grupos de oração deveriam continuar. E através de alguns grupos de oração funcionando, as pessoas começaram a chegar. E eu me lembro que primeiro vieram os jovens, depois os adolescentes e por fim casais com crianças pequenas. Em 3 anos e meio, a congregação foi organizada com 88 membros, maiores e menores. E então, em 93, eu deixei de ser pastor auxiliar da igreja de Campinas e fiquei como pastor da nova igreja do Jardim Garcia até 96, quando eu me mudei para São Paulo. Então foram anos inesquecíveis, e o apoio do Conselho da Igreja Central e a visão missionária também eu guardo com muita gratidão no meu coração. E ter ido para a Igreja Central tem também um aspecto pessoal e familiar muito importante para mim, porque a minha avó, Elisa Com, se converteu através da cunhada dela, a tia Olga Com. Então eu tive o privilégio de conhecer tia Olga Com, naquela época ainda viva, na Igreja de Campinas. Minha mãe, Iete Com, cresceu a sua mocidade na Igreja de Campinas, conheceu meu pai, Reverendo Crisógono Coelho, quando ele fazia o seminário. E eles se casaram na Igreja de Campinas em 1956, e quem oficiou foi o Reverendo Américo Justiniano Ribeiro, que eu tive o privilégio também de conhecer. Ele ainda era vivo quando eu cheguei na Igreja de Campinas. Então havia todos esses laços familiares, e eu pude conhecer parte da família Com naquela época, e também conhecer e encontrar pessoas que eram muito conhecidas e ligadas aos meus pais e à história da juventude deles. Então eu me senti muito amparado, muito acolhido. Embora o meu contato maior tenha sido na congregação, mais especificamente na congregação de Jardim Garcia, eu tinha a oportunidade de participar das reuniões do conselho, de vez em quando pregar na sede, participar de alguns eventos da mocidade também, na Igreja Central. Eu guardo com muito amor, com muito carinho, aqueles 3 anos e meio como pastor auxiliar. E a cidade de Campinas é uma cidade também muito especial para mim. Meus 2 filhos mais velhos nasceram aí. E então, agora eu gostaria de desejar que a igreja continuasse uma igreja viva, com visão missionária, com aquele sentido de missão integral, não apenas pregar o Evangelho, mas ajudar os carentes, os órfãos e as viúvas, como diz o texto sagrado, e que o conselho continue sendo um conselho que apoie as iniciativas que surgem dentro da igreja, e crendo que elas vão gerar frutos, muitos frutos. Meu abraço. Atualmente eu moro em Winnipeg, no Canadá, sou professor universitário aqui, e quero deixar o meu abraço e votos de que as bênçãos de Deus sejam abundantes sobre a vida de vocês, da igreja, de cada membro e de cada família. Deus os abençoe. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor,